Olá, sejam vocês muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet, também pelas ondas da M840 Campo Maior, para todo o Brasil através do YouTube. Ceará em Pauta é esse seu programa sobre política, sobre sociedade, que toda semana traz uma entrevista bacana para o seu deleite, meu telespectador, para o seu deleite auditivo, meu querido ouvinte. Ceará em Pauta está aqui pelo canal 180, Sistema Maior de Comunicação, e traz um convidado muito especial. É professor, empresário, muito benquisto no município de Quixeramobim e tem no ensino uma grande referência aqui em todo o Sertão Central. O Ceará em Pauta tem o prazer de receber o professor Alexandre Nogueira. Professor, seja muito bem-vindo ao Ceará em Pauta. Essa casa é sua e é um prazer imenso lhe receber aqui. Agradeço o convite, a gente possa conversar um pouquinho sobre diversos assuntos, relacionados à área educacional, de tal modo que a gente possa apresentar um pouco da nossa história e um pouco do nosso envolvimento na educação do nosso município. Pronto, professor, o que eu digo a todo convidado que vem aqui para o Ceará em Pauta é que isso aqui é uma conversa de calçada sobre política e sociedade, para que o convidado fique bem à vontade. Sabe que é um programa que ele está livre para falar sobre o que quiser. E ele tem muito, eu sempre digo, em toda edição do programa, eu falo para vocês, meu telespectador, meu ouvinte, que o programa ele tem uma vertente pedagógica. Eu tenho o costume de falar, que vem aqui quem tem compromisso com a população, quem tem compromisso com as pessoas. Eu falo isso em todo o programa. E eu faço a primeira pergunta, eu digo que a pergunta mais difícil do programa é a que eu faço inicialmente, que é ali onde quebra o gelo e que as pessoas conhecem de fato quem é o convidado. Professor Alexandre, eu queria que você fizesse uma pequena Wikipedia da sua vida, falasse para o meu telespectador quem é o professor Alexandre Nogueira, ou melhor, quem é o Alexandre Nogueira antes do professor? O Alexandre Nogueira é o filho mais velho da dona Fransquinha e do seu Zé Nogueira. Ao todo nós somos 7 irmãos, casado com a Sâmia. Nesse casamento nós temos 2 filhos, o Saulo e a Liz. É professor de formação, e atua na gestão do Colégio Censo, aqui em Quixeramobim, e também, a partir do Colégio Censo, a gente também vereador pelo mercado de ensino superior, a partir de uma parceria que a gente fez com o grupo educacional, o grupo Croton, onde a gente vem trazendo alguns cursos de graduação para oferecer à população do nosso município e da região. É uma pessoa otimista, que acredita no futuro do Brasil, acredita no ser humano, acredita nas pessoas e especialmente acredita no poder transformador da educação. Professor, como se deu a sua formação? Como se tornou professor Alexandre? Eu tive uma grande mestra, que foi a minha avó. Minha avó Letícia foi uma grande inspiração para mim. Quando os meus pais casaram, eles ficaram morando na casa dos meus avós durante um tempo. E eu acabei ficando mais tempo, até os 10 anos da minha vida, com a minha avó do que com os meus pais, meus avós paternos. E a minha avó sempre foi uma inspiração muito grande, porque era uma pessoa que nunca teve a oportunidade de estudar, ela nunca foi para uma sala de aula. Ela dizia que tinha aprendido a ler pedindo às pessoas que passavam no terreiro da casa dela para darem uma lição a ela. Então ela aprendeu a ler, gostava muito de ler a Bíblia, era uma pessoa muito sábia, com pouco estudo, mas muito sábia, e foi com quem eu aprendi muito na minha vida, e ela me incentivou bastante a ser um bom aluno, a ser um bom estudante. Com 10 anos, eu fui morar com os meus pais, fiquei dos 10 aos 14 anos, onde eu fiz o ensino fundamental 2 na escola da Manituba. E quando terminou o ensino fundamental, lá na região não tinha ensino médio, e aí eu tive que vir morar em Quixeramobim para estudar, para fazer o ensino médio. Fiz o ensino médio no Colégio Estadual Dr. Andrade Furtado, e quando eu terminei o ensino médio, a gente não tinha na nossa cidade ensino superior. Então eu passei um tempo sem saber exatamente o que eu ia fazer da minha vida, porque os meus pais na época não tinham condição de me colocar para estudar em Fortaleza, e eu fiquei um tempo sem saber direito o que fazer, cheguei a pensar algumas vezes em colocar algum tipo de empreendimento. Eu sempre tive um pouco essa ideia de colocar algo, uma empresa, algo para oferecer um serviço à população.
E aí, um tempo depois, eu acabei passando no vestibular na UES, em Quixadá, né, na área de Química e Biologia. E o engraçado é que eu dizia que não queria ser professor, né? E eu comecei a fazer a faculdade de Química e Biologia, porque na nossa região a gente só tinha cursos de licenciatura, então era a opção que eu tinha, era ser professor. Mas já nos primeiros dias eu comecei a me apaixonar pela profissão. E aí, um tempinho depois, eu comecei a trabalhar no Colégio Jonas Gonzaga, uma escola particular aqui de Quixeramobim, que hoje não existe mais. A diretora era a Valnice, né? E eu fui convidado, através do convite de um amigo, né, o Henrique, que na época era vice-diretor da escola, e eu comecei a trabalhar lá como professor na área de ciências, né? Passei lá 4 anos trabalhando, foi um período muito importante para mim, de muito crescimento, de muita aprendizagem. E foi na época que eu resolvi colocar o Colégio Senso. E é muito curioso porque a gente colocou a escola, né, sem a gente ter muitas condições financeiras, né? Essa dificuldade financeira sempre esteve um pouco presente na minha vida. Então, na época, o único bem que eu tinha em meu nome era uma moto de consórcio, né, paga metade. E foi a partir do apoio da minha família, né, os meus pais tiveram a coragem de penhorar o terreno que eles têm, uma fazendinha que eles têm no banco, para a gente poder fazer um financiamento e a partir desse financiamento a gente poder colocar a escola. Então, a história do Colégio Senso começou a partir desse desejo de colocar uma empresa e a partir também da decisão que eu tive, que seria de continuar trabalhando na educação. A minha irmã Silvia, que hoje trabalha comigo, é minha diretora pedagógica na escola, teve um papel muito importante nesse processo e ainda tem um papel muito importante até hoje. Assim como, de um tempo depois, né, a minha esposa, né, a gente casou e também passou a assumir um papel muito importante também no trabalho, né, da escola, no dia a dia, ajudando a gente a conduzir essa instituição de ensino que foi crescendo, né, começou, a gente tinha apenas as séries iniciais, né, da educação infantil até o 5º ano, e ao longo do tempo a gente foi colocando uma série a cada ano, até que a gente conseguiu em 2004, né, a nossa primeira turma de 3º ano do ensino médio, onde a gente começou a obter resultados importantes, né, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, né. Em 2004, a gente teve alunos nossos aprovados em cursos importantes, como psicologia na UFC, né, farmácia e vários outros cursos, e isso foi dando cada vez mais sustentação ao trabalho de qualidade que a gente vinha fazendo. E de lá para cá, a gente resolveu depois estabelecer essa parceria com a faculdade, né? Porque quando a gente encerrou o ciclo da educação básica, a gente continuou com o desejo de trazer algo a mais, né, para a população. E aí a gente fez uma parceria com o Grupo Croton, na época com a Unopar, e a gente trouxe o ensino à distância para Quixeramobim. Foi um período difícil, porque o ensino à distância no Brasil estava engateando, né? E no Quixeramobim principalmente. Havia uma descrença muito grande no ensino à distância, né? Se tinha qualidade, né? Se era possível aprender. E a gente acabou acreditando nisso, fazendo um trabalho importante. Nossa primeira turma que a gente conseguiu formar foi uma turma de serviço social. E de lá para cá a gente trouxe outros cursos, né? E recentemente a gente acabou implantando também enfermagem, nutrição e também o curso de Direito, na modalidade presencial aqui em Quixeramobim, aumentando a nossa oferta de serviços à população. O senhor falou um ponto muito importante dessa apresentação, dessa introdução, que desde quando ingressou na pedagogia, no ensino em geral, na sala de aula, já tinha na cabeça sobre empreender. E qual era a realidade de Quixeramobim naquela época, no início do Colégio Senso? Porque no início ali dos anos 2000, creio eu, né, a realidade para o ensino privado, para o ensino como um todo, era bem complexa. E empreender nesse sentido não foi algo muito ousado, que fez acreditar que daria certo para cá? É engraçado, Breno, porque assim, eu era muito jovem, né? Eu só tinha 22 anos. E eu confesso que na época nós não fizemos um estudo de mercado, nós não fizemos uma análise, né, socioeconômica do município para
para tomar a decisão de colocar a escola, né? Foi algo muito mais intuitivo. Então a gente, como eu disse, havia o desejo de colocar um empreendimento, já que eu estava na educação, por que não uma escola? Então o caminho foi mais ou menos esse, né? E eu via na época, a gente tinha na época já tinha muitas escolas particulares, a maioria delas oferecendo até o 4º ano, até a 5ª série, na época, né, até a 5ª série, e que ofereciam um ensino médio, eu acho que só tinham 2 escolas, 1 ou 2 escolas. Então, havia, digamos, um espaço, né, para que a gente pudesse empreender e crescer. Então, quando a gente colocou o colégio, assim, foi um período de muita dificuldade, porque toda empresa, né, o capital de giro numa empresa é muito importante. Hoje eu tenho uma consciência muito clara da importância de você ter recursos para você sustentar a empresa durante um período. Normalmente, quando você pensa em colocar uma empresa, seja ela em qual atividade for, você acredita que ao colocar a empresa, logo nos primeiros meses, você começa a obter lucro. E no geral, claro, salvo as suas exceções, no geral não é assim que funciona, porque a empresa ela nasce e ela precisa estabelecer uma conexão com a comunidade. Ela precisa criar uma quantidade de clientes, né, que possa realmente suportar todas as despesas que ela tem. Então, quando você começa um empreendimento, você precisa ter recursos financeiros para você sustentar aquela empresa durante um período, para que depois, sim, né, passado esse período mais difícil, você consiga dar sequência. E a gente não tinha capital de giro, né, foi um período muito difícil, e mais uma vez a minha família, o meu pai, foi muito importante nesse processo de sempre que havia alguma necessidade, alguma dificuldade financeira, ele ajudava. Então, os primeiros 6 anos foram muito difíceis, mas passado esses primeiros 6 anos, a gente conseguiu caminhar com mais segurança, né? E aí a escola realmente conseguiu funcionar adequadamente, pagar suas despesas corretamente. E você perguntando sobre a dificuldade que né? Ainda hoje é difícil você empreender na área educacional, especialmente numa cidade do interior do estado do Ceará. É verdade que o nosso estado tem crescido, o nosso município também tem crescido, mas nós sabemos que a gente vive ainda numa região semiárida, né, que tem muitas dificuldades. Então, o ensino particular ainda não é a realidade para a grande maioria da população brasileira. Essa é a grande verdade. E a gente é consciente disso, né? Por isso que a gente tem dentro da nossa escola políticas de bolsas para poder oferecer, né, oportunidades àquelas famílias que querem colocar o filho na escola particular, né, e às vezes tem uma questão aí de limitação financeira. Mas ainda é difícil, mas com o tempo e na medida que as pessoas foram acreditando na escola, né, e percebendo os grandes resultados que a gente obteve, aprovações importantes na UES, na UFC, no Enem, a gente passou, digamos, a ter uma quantidade maior de alunos, de tal modo que isso possibilitou com que a gente fizesse o nosso trabalho de maneira mais tranquila, principalmente com relação a essa questão financeira, né? Sobre esse pilar de sustentação, principalmente da equipe de trabalho, dos colaboradores, dos professores, pessoas das secretarias, para que você tivesse conseguido as primeiras aprovações, porque, afinal, o que credencia uma empresa são os resultados dela, né? E como foi que surgiu, como foi que você pensou em um modelo que pudesse aprovar jovens do interior do Ceará a uma realidade de ensino numa universidade, seja ela privada ou pública, de Fortaleza, do qual o grande desafio hoje para os jovens passarem é o Enem. Mas queria que você falasse melhor sobre isso no nosso próximo bloco. Então sai daí, daqui a pouquinho eu estou voltando para o segundo bloco do programa Ceará em Pauta. A Sertão TV continua pensando em você. Vamos resgatar agora um clássico dos anos 70 que ficou eternizado na sua memória, O Elo Perdido. Marshall e seus 2 filhos, Will e Ollie, estavam fazendo uma expedição de canoa quando eles são pegos por um redemoinho e acabam sendo levados para o Elo Perdido. Um mundo diferente,
com criaturas estranhas e extintas como dinossauros. Enquanto tentam sobreviver neste diferente local, eles precisam descobrir como sair deste lugar e voltar para casa. O Elo Perdido, sexta às 19h30, canal 180 da BrisaNet, matando a saudade com você. O Elo Perdido. Então, para mim, é calor de afeto, é simplicidade. É gente que pisa no chão, olha no olho, olha pro céu com esperança e segue. Isso é sertão. Vai maratonar filmes e séries? Deixa eu adivinhar. Então garanta já esse combo da pesada na sua casa. Eu tô sabendo. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e garanta diversão sem interrupções. Porque a gente tá chegando lá. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Acompanhe as últimas notícias do Ceará, Brasil e do mundo no Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. Política, esporte, entretenimento, economia, segurança, educação. Repórter Ceará. A informação em tempo real. Um portal jornalístico abrangente e atualizado. Acesse repórterceará.com.br. A Cooperativa de Trabalho da Indústria de Calçados de Quixeramobim, a COCALC, está selecionando pessoas para compor o seu quadro de funcionários. As inscrições estão acontecendo através do link que você encontra na bio do Instagram, COCALC Oficial, na portaria da fábrica e também na unidade do Rapidez, Antigo Cine, que fica localizada na rua Monsenhor Salviano Pinto. Se você já completou 18 anos ou mais, está desempregado e à procura de um trabalho com carteira assinada, não perca esta oportunidade. Conquiste a sua vaga de emprego e inicie já a sua jornada profissional de sucesso. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet, também pelas ondas da M840 Campo Maior. Para você que está me acompanhando pelo YouTube, compartilhe com a geral. Para você que ainda não tem a BrisaNet, procure o escritório da BrisaNet e nos leve para a sua casa, porque só assim você vai desfrutar de um programa de qualidade, ou melhor, de uma grade de qualidade, que é a grade do canal 180. Ceará em Pauta hoje está recebendo o professor Alexandre Nogueira, e nós estamos falando sobre os desafios da educação, principalmente no interior do estado do Ceará. Professor, eu deixei um gancho no último bloco a respeito de resultados, né? Eu queria saber como foi do início para que você conseguisse construir um padrão de qualidade para que seu empreendimento no futuro tivesse algum renome, a construção de uma equipe, até obter os primeiros resultados otimistas em escolas grandes, em universidades grandes, através dos resultados da escola. Quando a gente iniciou, né, havia uma limitação de infraestrutura, né? A escola estava em processo ainda de construção, algumas áreas inacabadas,
A gente não tinha tanta oferta de recursos tecnológicos, não só por uma questão financeira, mas também por disponibilidade de tecnologia na época. Hoje a gente tem vários recursos que a gente pode utilizar, que facilita o trabalho do professor. Então, naquela época, a gente acreditava já bastante, né? E continuamos acreditando, mas naquela época, mais do que nunca, na capacidade do professor, né? De poder influenciar os alunos e de poder trazer resultados importantes. Então, eu acho que os grandes resultados obtidos foram a partir desse entendimento de que era preciso ter uma boa equipe, de que era preciso trabalhar fortemente com essa equipe, né, para acreditar bastante que nós tínhamos esse potencial, essa capacidade, essa condição de trazer resultados importantes. E o nosso foco sempre foi ter esse entendimento de que, para a gente obter resultados importantes, a gente tinha que olhar para mais longe, nós não podíamos olhar para Quixeramobim, a gente tinha que olhar para as grandes escolas de Fortaleza, porque a maioria dos nossos alunos estavam, na época, né, competindo com os alunos de Fortaleza das grandes escolas. A gente sabe que a educação básica, né, no Brasil tem sido sempre uma dificuldade, né, no processo de gerenciamento, né, especialmente na área pública, né, o país é gigantesco, com várias realidades, né, uma diversidade incrível, e isso naturalmente dificulta o trabalho, né, na rede pública. A rede particular é uma rede menor, então o processo de acompanhamento, monitoramento se torna mais fácil. E a gente, localmente, a gente conseguiu fazer esse trabalho forte com a nossa equipe, com os nossos professores, e sempre apontando de que a gente precisava preparar os nossos alunos para competir com as grandes escolas de Fortaleza. Então esse era o nosso pensamento. Adotamos o material didático, né, desde aquele primeiro momento, que pudesse servir, né, como suporte. Então a gente já tinha um cuidado muito grande com relação aos livros adotados pela escola. Então, mesmo com todas as dificuldades, os nossos livros eram escolhidos com muito cuidado pelos nossos professores e eram livros adotados também por grandes escolas do país. Então, o trabalho do professor, juntamente com o material didático adotado, acreditando na capacidade dos nossos alunos, fez com que, apesar das nossas limitações, a gente pudesse trazer resultados importantes para Quixeramobim. Eu lembro, no meu município, na época que eu estava no início do ensino superior, da minha formação, e quando você entra no ensino superior, você sai de uma cidade pequena, como era a estrutura de Madalena, você quer que todo mundo vá para o ensino superior. Você meio que aquilo abre seus horizontes e faz com que você fique encantado com aquela realidade. São novas pessoas, são novos professores, é uma nova forma de ensino. E lá nós víamos de Madalena a Quixadá todos os dias no ônibus que é cedido pela prefeitura. E junto com um amigo lá que hoje é engenheiro de produção, a gente disse, por que a gente não faz um pré-vestibular voluntário no município? A gente criou esse projeto em 2018, que foi quando a gente entrou na graduação em 2017, 2018 a gente criou um projeto chamado Tá no Rumo, que era onde nós, universitários, éramos voluntários em dar aulas de pré-vestibular para os alunos que estavam no ensino médio. A gente cobrava 1 quilo de alimento e depois íamos distribuir para famílias carentes do município. Foi um projeto bacana, a gente fez convênios até com algumas instituições, e isso depois de alguns anos. Só que eu tive o impacto do primeiro desafio do ensino, de justamente essa questão da competição, que na região, no município a gente não tinha um pré-vestibular, então a gente estava saindo da graduação para ofertar uma experiência da graduação para os meninos de lá. E eu ia perguntar para os professores, e às vezes empresários de ensino privado, eles diziam, mas difícil é você ter professor. Difícil é você ter o pessoal para acreditar. A minha sorte é porque, como era um projeto voluntário, tinha uma função social muito bacana, depois outros universitários se voluntariaram a ser professor. Tipo a professora de biologia, que hoje é professora de biologia lá no estado, se doou para ensinar, na época era universitária, e no primeiro ano a gente conseguiu aprovar 3 pessoas no Enem. Só que, embora fosse uma vitória, 3 de 7 alunos que a gente começou, a gente ficou meio frustrado. No outro ano, a gente fez o mesmo projeto, e a gente começou com a turma, que foi a popularização. A gente conseguiu 3, a gente começou a divulgar no Instagram que a gente tinha conseguido aprovar 3. No segundo ano, a gente já conseguiu aprovar 8. No terceiro ano,
a gente conseguiu aprovar 14. Aí veio a pandemia, né? E também nosso fim de ciclo da graduação, e ficou mais intenso. E justamente sobre isso, como foi que você começou a construir sua equipe de professores no início? Porque realmente eu acredito que tenha sido voluntariado, tenha sido alguns professores assim, eu vou lhe ajudar, Alexandre, a começar isso aqui. Quando a gente começou, eu tive a felicidade de já ter, digamos, uma certa... Primeiro, houve um fator importante, que eu ia esquecendo aqui. Quando a gente decidiu colocar a escola, eu fui procurado, né, por uma gestora de uma escola particular aqui em Quixeramobim, Dona Perpétua, que na época ela tinha uma escola pequena, né, que estava funcionando já há uns 5 anos. E ela me procurou e disse: Alexandre, eu soube que você vai colocar uma escola e eu não tenho pretensões de continuar com a minha escola. Eu queria saber se você não tinha interesse de dar continuidade a esse trabalho que eu venho fazendo. Então essa conversa com a Dona Perpétua foi muito importante, porque ela possibilitou que eu já recebesse um bom número de profissionais, né, da área do administrativo, de limpeza e professores para compor esse quadro da nossa escola. E aí a gente teve que agregar outros profissionais, porque quando a gente iniciou, a gente já abriu também uma outra série que a escola dela não tinha, que era a 5ª série. E aí eu precisava trazer outros professores. E eu tive a sorte, né, de na família eu já ter profissionais da área. Então, eu já era professor, assumi como professor. A minha irmã, professora da área de língua portuguesa, assumiu como professora também, né? E depois o meu cunhado, Ronaldo, que abandonou a educação para a área médica, né, também assumiu como professor. Mais adiante, a minha esposa, de formação professora, também assumiu como professora. Então, isso ajudou bastante na composição desse quadro, né? Era um quadro bem familiar. E a gente foi buscando recomendações, né, ouvindo pessoas, buscando indicações e fazendo essa seleção, né? O nível que a gente imprimiu foi um nível muito bom. Então, um professor que iniciasse com a gente, que tivesse dificuldade, né, de estar no nível dos alunos, havia uma pressão muito grande, e aí às vezes ele mesmo, né, ou a gente identificava que não andava para continuar fazendo aquele trabalho, ou ele próprio percebia e pedia demissão. Então houve esse processo seletivo que foi gradativo ao longo do tempo. Então a gente acabou, desde o primeiro momento, conseguindo imprimir esse sentimento, né, de qualidade, e aí todas as pessoas que vão entrando na escola ao longo do tempo, elas já entram com essa expectativa, né? Se eu for trabalhar no Colégio Senso, eu vou ter que me preparar melhor, eu vou ter que fazer um trabalho melhor, porque há esse sentimento de que é uma escola que preza muito pela qualidade, que tem uma preocupação muito grande com resultados importantes. Mas não só isso, que também tem uma preocupação muito grande com a formação geral dos nossos alunos, né? A gente tem projetos para trabalhar essa questão emocional. Então, enfim, é uma escola que tem uma preocupação de fazer um trabalho de formação completa para os nossos alunos. Hoje, os resultados em matéria de ensino médio e de preparação para o Enem, como se tornam? Olha, a gente, desde que a gente começou, né, que foi sempre uma preocupação muito grande, a gente imprimiu um nível de ensino elevado, né? A gente teve alunos aprovados assim, em cursos importantes em praticamente todas as áreas, né? Psicologia, enfermagem, direito, medicina, praticamente todas as áreas a gente teve alunos aprovados. Existe naturalmente uma diferença, né, para as grandes escolas de Fortaleza, porque eles costumam ter 200, 300, 400, 500, 1000 alunos, né, fazendo cursinho e terceiro ano do ensino médio. Então, o número de alunos é muito grande para uma determinada quantidade de vagas, né? A gente tem 25 alunos numa turma de terceiro ano, 20 alunos, 30, isso varia de ano para ano. E nem todos querem medicina, por exemplo, né? Lá você tem várias turmas da área da saúde, né? Hoje, turmas olímpicas, eles têm várias áreas que o foco é medicina. Então, naturalmente, você consegue obter resultados melhores. Mas é muito mais por uma questão mesmo de composição de turmas, né, de alunos, do que propriamente pelo nível. Porque hoje a gente trabalha com material do Farias Brito, né, que é um material
que é um sistema de ensino que foi originado a partir de livros importantes da editora Moderna, adotado nas melhores escolas do Brasil. Então a gente tem um sistema de ensino muito forte, que é o mesmo adotado pelo Farias Brito de Fortaleza, e que tem também uma plataforma de ensino que ajuda os alunos nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, acaba que com todas essas ferramentas, né, disponíveis aos alunos, hoje a gente tem mais facilidade, né? E a gente sempre fala que hoje o professor ele tem um desafio muito grande, que eu lembro que quando eu estudava no CEDAF, né, eu levava todo o meu conteúdo de estudo para casa, debaixo do braço, no caderno, que a gente ia para a aula, copiava e levava para estudar em casa. Hoje todo o conhecimento está disponível aos alunos em todos os lugares, né? Hoje a internet ela popularizou a disseminação do conhecimento. Então, o professor já tem um desafio que não é somente mais ensinar, mas ele é principalmente instigar o aluno a querer aprender. Se o professor consegue desenvolver isso no aluno, a vitória é garantida. Professor, agora falando na questão do ensino infantil, hoje, com o arcabouço de informação que a gente tem, com toda essa tecnologia disponível, e que a boa parte das crianças já nascem com um celular na mão, e eu pergunto isso porque eu ouço muito falar de professores de creche, que está muito complicado hoje conseguir dar aula porque a criança já chega ligada. Como é que você consegue fazer uma boa canalização e fazer com que a criança se atenha, que é mais complicado, né? A mente da criança é mais complicada para o ensino, mas queria que você falasse isso melhor no nosso próximo bloco. Okay. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Guimarães Rosa disse que o sertão é o mundo e que o sertão é dentro da gente. Nesse sentido, o sertão para mim é uma inspiração, e se eu tivesse que definir numa metáfora o que seria a vida, a metáfora seria que vida é sertão. Maratonar filmes e séries? Então garanta já esse combo dos sonhos na sua casa. Nós sempre sonhamos com isso. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e garanta diversão sem interrupções. Você está grávida. Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180, também pelas ondas da M840 Campo Maior. O Ceará em Pauta é o programa que traz para você, meu querido telespectador, que traz para você, meu querido ouvinte, uma conversa de qualidade, que traz informações de qualidade. Então, para você que está me acompanhando até aqui do Ceará em Pauta, eu fico muito honrado em contar com sua parceria, em contar com sua amizade, de estar aqui me escutando, de estar aqui escutando meu convidado, deixando com que a gente entre na sua casa com tanta simpatia, com tanta receptividade.
Hoje o Ceará em Pauta está recebendo o professor Alexandre Nogueira. E, professor, a minha última pergunta foi a respeito de como vocês conseguem analisar e canalizar para fazer um bom ensino infantil diante de uma realidade com ampla tecnologia, no qual as crianças hoje já estão ligadas, hoje as crianças já nascem com o celular na mão, tem boa parte de crianças com 5, 6 anos que já tem um smartphone, algumas delas já têm até iPhone, inclusive isso, de certa forma, para a formação delas, para a formação inicial delas, com todo o bônus, traz muito ônus, talvez mais ônus do que bônus. Eu queria saber como é que vocês estão lidando com essa nova fase da tecnologia em relação à educação infantil. A tecnologia, eu tenho esse sentimento, a tecnologia ela é boa, mas também pode ser má. Vai depender da forma como você faz, como você usa, né? Então, uma das coisas importantes para o processo de formação do ser humano é a interação com o outro ser humano. Então, na educação infantil, a gente valoriza muito essas interações entre as crianças, entre os profissionais da educação. Então, a gente faz uma rotina ao longo das manhãs que os alunos passam na escola, ou no caso do semi-integral, os alunos que passam à tarde também na escola, que privilegiam o ensino, que privilegiam o contato de um aluno com o outro, que privilegiam o compartilhamento de informações e de conhecimento a partir de metodologias que não usam o smartphone, que não usam a projeção, o quadro interativo ou a TV, né? É óbvio que em algumas situações, por uma questão didática, você pode usar como recurso, mas em essência a gente não utiliza, né? Então isso proporciona aos alunos, essas rotinas proporcionam aos alunos uma interação muito boa, muito salutar, muito positiva. Então existem os jogos, existem as brincadeiras, existem as dinâmicas, e esse trabalho todo, né, essa rotina que é desenvolvida ao longo, né, da manhã, da tarde na escola, ela faz com que o aluno consiga se desenvolver sem ter a necessidade de usar recursos de tela, por exemplo. No início da nossa conversa, o senhor falou sobre o desafio de trazer o início do EAD para o município do Porto de Quixeramobim, né? Que mesmo diante de todos os desafios que o senhor elencou, o EAD é algo que até antes da pandemia era algo muito duvidoso para todo mundo, né? Eu acho que, como eu havia afirmado, a gente vem de uma cultura do ensino físico, de você ir para os centros universitários, de você ter aquele acompanhamento pedagógico mais a fio, de você não ter tanto contato com sistemas virtuais de aprendizagem, o AVA também. Até hoje o AVA é um grande desafio para os alunos, né, acessarem o AVA, mas com a pandemia isso se tornou, foi compulsivo, né? As pessoas foram obrigadas a se adaptar a essa realidade virtual, e hoje a maioria dos quadros educacionais de tecnologia são à distância. Hoje, para você se formar em marketing, é à distância. Para você se formar em tecnologia da informação, você tem o presencial em algumas faculdades públicas, mas em suma privadas são à distância. E eu queria saber como foi o processo que se deu, tanto no início, quando era desacreditado por todo mundo, como agora, que já é algo que se tornou comum, que já se tornou pacífico. Qual foi esse translado de um para outro? Quando a gente iniciou, em 2007, nós começamos através de uma parceria com a Unopar. A Unopar desenvolveu, na época, um formato, modelo de ensino que eu acho que foi muito importante naquele momento para esse processo de transição. Era a modalidade de ensino semipresencial, né? Modalidade semipresencial. O aluno ele precisava ir ao polo uma vez na semana para ter uma aula presencial. E o restante das atividades ele fazia de forma online. Então esse encontro semanal, eu acredito que foi muito importante para esse processo de transição. Porque o aluno sabia que ao se matricular na Unopar, ele teria um encontro nos moldes que ele já conhecia, com o tutor presente na sala de aula, o professor, com os colegas, carteiras, enfim, o que ele já conhecia.
E aí, esse encontro ajudava também aqueles alunos que tinham dificuldade de acesso ao ensino digital a se apropriarem dessas ferramentas, desse conhecimento e poder fazer suas atividades de forma remota. Então, isso foi muito importante. Na época havia, naturalmente, uma desconfiança se esse sistema funcionava, se conseguia obter bons resultados ou não. E o tempo foi passando, a gente foi tendo concursos públicos e onde alunos do semipresencial puderam participar junto com alunos que tinham terminado seus cursos no formato tradicional. E a gente começou a ter resultados importantes, inclusive teve um concurso público aqui em Quixeramobim, que alunos da Unopar saíram muito bem a partir, né, da formação que obtiveram no EAD. E aí as pessoas passaram a aceitar com mais facilidade, né, esse modelo de ensino. E aí houve uma coisa curiosa, que foi uma procura crescente para os cursos 100% online. Porque a Unopar, e não só a Unopar, mas as outras instituições de ensino também, passaram a oferecer o formato 100% online, que não precisa ir ao polo uma vez na semana. Você estuda pelas plataformas de ensino. Então, se tivesse começado com o formato 100% online, eu acredito que a gente tinha tido uma dificuldade muito maior. Mas como a gente tinha um encontro presencial, eu acho que isso facilitou esse processo de transição. E a pandemia, ela acabou, digamos, trazendo para a gente uma situação de que, devido à necessidade, né, as pessoas começaram a conhecer melhor, ainda mais, né, o número de pessoas que passaram a estudar nesse formato foi muito maior, porque era o que tinha, e aí eles começaram a perceber que sim, era possível. E aí eu acho que a educação, né, no Brasil, especialmente o ensino privado e EAD no Brasil, deu um outro salto a partir da pandemia, né? Até porque agora tem um teletrabalho que vem junto com a pandemia, né? Se você pode trabalhar de casa, por que você não pode estudar em casa? É verdade. A pandemia, ela foi naturalmente um período terrível que a nossa geração vivenciou, né? Nenhum de nós quer viver novamente enclausurado como nós tivemos durante aquele período. Foi terrível, nós temos sequelas ainda de aprendizagem nas salas de aula, nós temos problemas ainda, pessoas sofrendo com saúde mental por conta de tudo que a gente viveu naquele período, mas também trouxe algumas aprendizagens, né? Hoje a gente tinha uma dificuldade muito grande, às vezes a gente queria fazer uma reunião, a gente queria fazer um encontro, e na nossa cabeça vinha logo a ideia de que tinha que ser presencial. E hoje a gente faz uma reunião, a gente faz um encontro com profissionais fisicamente presentes, outros profissionais à distância, interagindo através dos modelos que a gente tem de tecnologia. Então, a pandemia trouxe também isso para a gente, essas possibilidades, né, da gente fazer coisas diferentes, o teletrabalho, o home office ficou mais popular, né? Você teve mais possibilidades para as atividades de modo geral e especialmente para a educação. Hoje você lida com o ensino superior também de forma presencial, né? E com muito desafio. Afinal, a oferta de cursos presenciais, ou melhor, a oferta do ensino superior se tornou algo mais fácil, todavia, também se tornou algo mais intenso, né? Para se você se criar uma boa instituição de ensino superior, requer diversas análises, diversas pesquisas, diversas pessoas para que se conclua. Hoje, Quixeramobim recebe muita gente de vários municípios, né? Porque com essa guinada, com essa oferta, essa grande oferta de ensino, você tem Quixadá e Quixeramobim no meio, nesse coração, para que se venha ônibus de Pedra Branca, recebe Mombaça, recebe Madalena, recebe até Quixadá, vem para cá. E para lidar com isso, com esse desafio de hoje você ter cursos presenciais e receber essas pessoas, como está sendo e qual é a perspectiva de futuro dessa construção? Afinal, esse desafio do presencial foi o seu desafio mais recente, né, de implantar, mas queria que você falasse melhor sobre isso no nosso próximo bloco. Ok. Então sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o quarto bloco do programa Ceará em Pauta.
Quer mostrar o trabalho da sua banda, do seu grupo ou o seu talento individual? Entre em contato com a produção da Sertão TV e agende a sua participação no Amigos da Música. Espaço aberto para as riquezas da nossa região. O seu talento. Telefone ou WhatsApp 88 988 83 7213. Vem pro Amigos da Música. Sertão é um lugar de gente com um ser tão maior, porque é gente pequena, é gente simples, é gente humilde, de coração grande, temente a Deus, confiante na sua divina providência. Basta pensar na espera todo ano de um bom inverno. Este é o nosso sertão. Vai maratonar filmes e séries? Deixa eu adivinhar. Então garanta já esse combo da pesada na sua casa. É, eu tô sabendo. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e garanta diversão sem interrupções. Porque a gente tá chegando lá. As melhores músicas, os melhores hits, tocam aqui na 106,7. Sabe que eu te esqueci, mas haverá sinais. Canudos FM 106,7. Aqui fica. A coisa mais importante que temos na vida é a nossa saúde. E muita gente ainda não se deu conta o quanto é importante investir num plano de saúde. Eu e minha família somos Unimed Ceará. E eu digo mais, plano de saúde não é só para a família não, viu? Se você tem uma empresa, é seu papel cuidar de todos que trabalham com você. Pense nisso. Quando falamos em economia de água, não é disso que estamos falando. Pera aí, também não é assim, né? Tem um pingo de consciência. Nem mais nem menos, tem que ser, o essencial. Tome banhos curtos. Essa água poderia encher 540 copos pequenos. Fecha a torneira, rapaz. A água da louça é igual a 234 garrafinhas médias. Reduzir, respeitar, economizar. Sem desperdício, protegemos o futuro da água no Ceará. CAGES e Governo do Estado. Estamos de volta com o nosso quarto bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV, canal 180, também pelas ondas da M840 Campo Maior. Para você que está me acompanhando pelo canal 180, para todo o Nordeste, também pelo Brisa Play, aquele abraço muito especial, pessoal de Alagoas, pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal aqui da Bahia, de Pernambuco. Então, Ceará em Pauta está para todo o Nordeste, está para todo o Brasil aí pelo YouTube. Abraço pessoal de São Paulo, que eu sei que vai me acompanhando. E a tecnologia nos oferta isso, né? Com que eu possa estar na sua casa, que você possa estar comigo aqui no Ceará em Pauta. E hoje a gente está falando sobre educação de uma forma muito pertinente. Afinal, educação é um assunto sério para o país todo. Nós estamos aqui no interior do Ceará, em uma TV local, falando para você de todo o Brasil, falando para você aqui em todo o Sertão Central, para quem está me acompanhando aqui pelo rádio, sobre educação. E muito do que a gente falou aqui seja talvez um problema ou uma solução do seu filho, do seu neto, de todas as gerações que estão acompanhando aqui o Ceará em Pauta. Então, professor, o gancho que eu deixei no último bloco foi a respeito desse último desafio que o senhor encarou, que foi o ensino superior, né? O ensino superior presencial, de uma forma presencial. Queria saber, claro, como começou, que formou, porque hoje, em parceria com a Croton, né, e a empresa, o Censo, a Unopar, a Anhanguera, tem um curso de Direito, que ainda é um curso muito procurado também, mas tem a pedagogia, tem o serviço social, tem a nutrição. Eu queria que o senhor falasse melhor de como se deu e como foi pegar esse desafio para si. Não, vamos tentar agora encarar, vamos tentar concorrer com o que a gente tem por perto.
A gente estava, né, abrindo novos cursos, né? A gente abriu o curso de enfermagem, depois o curso de nutrição, a gente já tinha o curso de pedagogia, administração, ciências contábeis, serviço social, educação física, depois abrimos educação física bacharelado. Então a gente conseguiu abrir, né, uma quantidade significativa de cursos para ofertar à nossa população. E o curso de Direito sempre foi um desejo, acho que de toda a instituição de ensino, poder oferecer. Em 2018, nós fomos procurados pela Croton com um projeto de abertura de cursos de Direito no Brasil de forma presencial. Então, inicialmente, eles selecionaram cerca de 40 polos, 40 instituições parceiras que eles entendiam terem condições de empreender e oferecer esse curso de Direito. A gente teve uma reunião inicial em Campinas, onde foi estabelecido, né, o formato, né, de parceria, e a gente entendeu que naquele momento fazia sentido sim a gente trazer o curso de Direito para a nossa região. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar aqui localmente para poder oferecer todas as condições para a gente poder conseguir a autorização do curso de Direito na nossa instituição. Então, o curso foi autorizado, né? Para você ter uma ideia, a gente tem uma nota de 0 a 5 no MEC, né? O 5 seria o 10, né? E a gente foi autorizado com nota 4, quer dizer, praticamente a nota máxima. E aí a gente começou, né, a oferta do curso de Direito na pandemia e começamos, o curso era presencial, mas por conta da pandemia, todas as aulas presenciais, elas estavam amparadas por uma resolução para que a gente pudesse oferecer no formato online. Então a gente começou o curso presencial de Direito de forma online. E de lá para cá, né, a gente teve todo aquele processo de transição, né, não podia colocar muitos alunos por sala e tal, e aí a gente, de fato, passou por toda aquela dificuldade e passou a oferecer o curso presencial como havia sido concebido, né? Hoje, a gente está já com a nossa 9ª turma, né? Ao longo desse período, todo o semestre, a gente conseguiu formar a turma para a gente poder oferecer o curso de Direito. A gente está indo para a 9ª turma, no próximo semestre a gente vai ter a primeira já formatura dos nossos alunos da nossa primeira turma do curso de Direito. A gente tem alunos de Quixeramobim e de algumas outras cidades aqui do Sertão Central, e o curso de Direito, além de trazer esse crescimento para a nossa faculdade, eu acho importante porque ele é também um divisor importante, né, de crescimento para uma região. À medida que você oferece um curso da envergadura que é o curso de Direito para uma região, você contribui para o crescimento da região como um todo. Hoje, como é que você consegue ver? É claro, o curso de Direito ele é um curso visadíssimo, né? E é um curso ainda muito procurado, muito procurado. O que mais se debate hoje na área, já ouvi alguns debates, alguns pedidos de que o curso de Direito, pela quantidade de profissionais do direito que estão em ação, pela quantidade de cursos que são ofertados, um filtro pelo Conselho Federal da OAB, né? E eu acho isso até de uma prepotência muito pesada, né? Isso é uma discussão intensa da área. E aqui, abrir um curso de Direito em Quixeramobim, como vocês estão adotando a política de entender a grandeza, para que as pessoas, não só do município local, mas também dos municípios vizinhos, entendam a grandeza do que é esse projeto para cá? Como é que vocês como é que vocês visam, ou melhor, fazer com que o município entenda a grandeza disso aqui? Porque Quixeramobim tu tem medicina e tu tem direito. Como é que você acha que as pessoas veem isso dentro do Quixeramobim? Eu pergunto, professor, porque é muito aquele ditado, eu escuto muito dos meus avós, do que o santo de casa não obra milagre. Aí eu acho que minha maior vontade, eu passei 5 anos indo e voltando de Quixadá, quando eu estava na minha graduação em Direito, era que tivesse algo muito próximo de mim. Como é que vocês estão vendo essa realidade? Esse período da sua vida, né, de ter que ir e voltar, né, muito similar também ao que eu vivenciei, né?
Eu fiz a minha graduação, como eu falei, na Faculdade de Ciências e Letras, do Sertão Central, aqui em Quixadá, e eu passei 4 anos e meio nessa movimentação, desse deslocamento, né, de idas e vindas. E no primeiro momento, você ainda muito jovem, é até empolgante, né, essas viagens. Mas já depois do primeiro mês, você já começa a achar que isso é muito cansativo, a gente chegava sempre muito tarde. Então, imaginar, né, que eu que estudei tanto tempo para fazer minha faculdade em outro município, poder oferecer, poder proporcionar formação aqui na minha cidade para os meus conterrâneos, foi algo que eu confesso que não estava planejado na minha cabeça, né? Eu não tinha esse pensamento. Confesso a você que a gente vai fazendo as coisas e não vai se dando conta da grandiosidade de algumas das nossas ações, de alguns dos nossos empreendimentos. Por exemplo, o curso de Direito, eu confesso que muitas vezes ainda não caiu a ficha da importância que é um curso, né, como é o curso de Direito para a nossa região. A gente tem hoje localmente, né, uma coordenação muito boa no curso de Direito, que é o professor Marcos Vinícius, né, assim como também eu tenho uma coordenadora muito boa na área dos demais cursos da Unopar, que é a professora Verônica, e esses 2 coordenadores fazem um trabalho muito bom, né. Na área do Direito, o professor Marcos ele faz permanentemente eventos, né, trazendo autoridades, trazendo pessoas para conhecer nossa infraestrutura, para compartilhar conhecimento com os nossos alunos. E os nossos alunos, desde o primeiro semestre, eles já começam a perceber essa capacidade de articulação que a gente tem, né, para trazer novidade, para mostrar para os alunos as diversas áreas em que um advogado pode atuar. Então, eu acho que esse processo de disseminação de informação, de conhecimento, essas parcerias que a gente vem construindo, elas naturalmente vão abrindo caminhos. A gente não tem ainda nenhuma turma formada, né? A nossa primeira turma vai se formar no próximo semestre. Eu acho que vai ser outro momento importante para a consolidação do curso na nossa região e para uma demonstração, né, de que, de fato, é uma faculdade que está trazendo um curso importante e que traz essa possibilidade de você não precisar se deslocar da sua cidade, né, no caso aqui de Quixeramobim, para outra região, já que você tem um curso importante como este aqui na nossa cidade. Professor, quero lhe dizer que esse período que a gente ficou aqui conversando sobre educação foi muito esclarecedor, até para que a gente possa entender sobre como é empreender em algo que é universalizado, né? Que a educação é algo universal, mas você conseguir empreender e fazer com que ela dê os resultados que devem dar, é algo complexo e que merece a total admiração. Eu acho que é por isso que os resultados não só do colégio, como também do ensino superior, das parcerias que fizeram com que hoje a Anhanguera, dentro do Colégio Censo, forme a primeira turma de Direito, merece suas glórias, né? Suas glórias do seu trabalho, do trabalho da sua equipe, que formaram. Eu deixo o espaço aberto para que você faça aqui as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, né? E eu não poderia deixar de agradecer a todos os profissionais do colégio, a todos os profissionais da Unopar, da Anhanguera, que nos ajudaram ao longo desse tempo a trazer esses resultados importantes. Nós tivemos, eu lembro, quando o Enem era divulgado, né, o resultado de Enem do Enem por Escolas era divulgado, eu lembro bem que a gente teve um ano que nós ficamos em 8º lugar em todo o estado do Ceará. E por inúmeras vezes a gente sempre ficava entre as 15, entre as 20 melhores escolas do estado do Ceará. Então eram sempre resultados muito importantes, muito relevantes para a educação do nosso município. E a gente não tinha condições de ter resultados importantes assim se não houvesse um comprometimento da equipe, né? Aqui na Unopar nós já tivemos resultados importantes, na Unopar Anhanguera nós já tivemos resultados importantes de concursos públicos. Nós tivemos um aluno nosso que estava
ainda cursando a graduação e foi aprovado em primeiro lugar no concurso público que ele participou. Recentemente tivemos seleções onde os nossos alunos também do curso de Direito foram aprovados. Concursos públicos, concurso público onde alunos do curso de Serviço Social, por exemplo, foram aprovados também. Então, todos esses resultados, eles só são possíveis quando há um comprometimento de todos que fazem a educação, no caso, na nossa instituição. Então, eu quero agradecer a cada um dessas pessoas, né, que com a gente tem nos ajudado a fazer esse trabalho. Educação, como você disse, é uma atividade complexa, né, e é uma atividade que requer acima de tudo, uma crença muito forte no ser humano. Eu digo sempre, se o professor ele perder a empolgação e ele perder a crença no ser humano, ele mude de atividade, porque a gente tem que todo dia acreditar que aquele aluno ele vai ser melhor, que aquele aluno ele vai conseguir um resultado melhor, que ele vai crescer, enfim, o pensamento tem que ser sempre esse. E ao longo do tempo a gente tem percebido inúmeras situações assim. Alunos que costumavam ficar de recuperação e que, a partir de determinados trabalhos que foram feitos, eles passaram a ter uma percepção diferente, se dedicaram mais e conseguiram resultados importantes. Então, falar do aluno que sempre teve uma história na educação de resultados importantes é muito fácil, né? Porque é um aluno que desde cedo ele recebeu todo o incentivo, né? Todas as ferramentas, e ele propriamente já tinha o desejo, a vontade, e conseguiu imprimir um bom nível de ensino, de formação. Mas nós temos a situação de uma grande parte dos nossos alunos que tiveram dificuldades na infância, que tiveram dificuldades na adolescência, e que essas dificuldades trouxeram prejuízos no processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente, como professor, tem que acreditar que podem ser fases, né, que aconteceram na vida desse aluno e que ele é capaz de mudar a sua trajetória, né? Então, eu acredito muito nisso, a gente não descansa, né, desse nosso trabalho. Eu acho que por conta disso, e principalmente também porque a gente é uma escola, é uma instituição que a gente investe muito, né? O nosso professor, hoje, ele dispõe dos recursos, dos melhores recursos tecnológicos que se possa imaginar, hoje está à disposição do nosso aluno. A gente tem na nossa instituição uma internet de excelente qualidade, a gente tem quadro interativo, a gente tem laboratórios completos, né, de informática, de enfermagem, multidisciplinar. Enfim, a gente oferece toda a infraestrutura para que o ensino possa florescer. Mas ele só acontece de verdade quando a equipe, quando o professor está comprometido. Eu acho que é esse o grande diferencial da nossa instituição. Professor, eu quero dizer que foi um prazer imenso lhe receber. Ceará em Pauta é isso aqui, é a nossa casa, a Sertão TV, é a nossa casa para discutir diversos assuntos. É o que eu costumo dizer para você que me acompanha pela Sertão TV, para você que me acompanha pelo YouTube, para você que me acompanha pelo rádio. Olha esse intercanal, né, gente? Vários canais aqui na sua casa, que vem para cá quem tem compromisso. E você está acostumado a ver aqui no Ceará em Pauta diversos políticos e diversas pessoas da sociedade em geral. Eu digo que é uma conversa de calçada sobre política. A educação ela é uma política pública. A educação ela é uma política que muda a vida das pessoas, né? E debater sobre isso, debater com pessoas que têm interesse, que têm engajamento, que têm projeto nisso, têm resultados nisso, é muito gratificante, não só para mim, apresentador, mas também para você, telespectador, para você, ouvinte. Eu reforço, o Ceará em Pauta quem tem compromisso com a população, e eu digo isso para onde a gente está chegando. Essa foi mais uma edição do Ceará em Pauta. Agradeço a sua companhia, sua audiência. Até a próxima semana. Beijão e até lá.